Livro Vivendo pela Fé, capítulo 13. O poder do perdão. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Mateus 9, 2-8. Os cristãos costumam dizer: Posso entender e acreditar que Deus perdoará os meus pecados, mas é difícil para mim crer que Ele pode me guardar de pecar. Eles têm muito a aprender sobre o que significa perdão dos pecados. É verdade que muitas vezes eles têm uma certa paz em acreditar que Deus perdoa os seus pecados, mas se privam de muitas bênçãos por não conseguirem compreender sobre o poder do perdão. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20:31. Os escribas não acreditavam que Jesus podia perdoar pecados. Para mostrar que tinha poder para perdoar pecados, ele curou o paralítico. Este milagre foi realizado com o objetivo de ilustrar a obra de perdoar o pecado e demonstrar o poder que dele procede. Jesus disse ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa, para que conheças o seu poder de perdoar pecados. Assim, o poder demonstrado na cura deste homem é o poder que lhe é concedido no perdão dos seus pecados. Observe cuidadosamente que o efeito das palavras de Jesus continuou após elas serem ditas. Elas fizeram uma mudança no homem, e essa mudança foi permanente. O mesmo se dá com o perdão dos pecados. É natural pensar que quando Deus perdoa seus pecados, a mudança está nele e não em você, que ele finalmente deixa de ter qualquer queixa contra você. Isso sugere que Deus tinha algo contra você, mas não é bem assim. Deus não é homem. Ele não guarda rancor de você. Ele te perdoa, não porque haja no coração dele algum ressentimento contra você, mas por causa de algo em seu coração. Deus está completamente certo. Você está inteiramente errado. Então Deus te perdoa para que você também possa estar plenamente correto perante Ele. Para ilustrar o perdão do pecado, Jesus disse ao homem: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. O homem levantou-se, obediente à sua voz. O poder que estava nas palavras de Jesus levantou-o e o tornou são. O poder que removeu a sua paralisia e lhe deu força permaneceu nele enquanto manteve a fé. Isso é ilustrado pelo salmista quando ele diz: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Salmos 40:1-2. Há vida nas palavras de Deus. Jesus disse: As palavras que eu vos digo são espírito e são vida. João 6,63. A palavra recebida com fé traz o Espírito e a vida de Deus à sua alma. Então, quando você ouvir as palavras: Filho, tenha bom ânimo,
teus pecados são perdoados. E receber essas palavras em arrependimento como as palavras vivas do Deus vivo, uma nova vida é gerada em você e você se torna uma pessoa diferente. É o poder do perdão de Deus e somente isso que te guarda de pecar. Se você continuar pecando depois de receber o perdão, é porque não entendeu a plenitude da bênção que lhe foi dada no perdão dos seus pecados. Na história, lemos que o homem recebeu nova vida. Sua condição de paralisia era o definhamento de sua vida natural. Ele estava parcialmente morto. As palavras de Cristo deram-lhe nova vida. Esta nova vida dada ao seu corpo permitiu-lhe andar. Esta é uma ilustração para você da vida invisível de Deus que ele havia recebido nas palavras: teus pecados te são perdoados, e que fizeram dele uma nova criatura em Cristo. Esta ilustração simples e clara ajudará você a entender algo das palavras do apóstolo Paulo. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses 1:12-14. Veja a mesma declaração sobre a redenção pelo sangue de Cristo em 1 de Pedro 1:18 e 19, Apocalipse 5:9. Observe 2 pontos. Você tem redenção pelo sangue de Cristo e essa redenção é o perdão dos pecados. Mas o sangue é a vida. Veja Gênesis 9:4, Apocalipse 17:13 e 14. Portanto, Colossenses 1:12-14 está dizendo que você tem redenção por meio da vida de Cristo. Mas a Escritura não diz que somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho? Sim, e é exatamente isso que é ensinado aqui. Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Tito 2:14. Ele deu a si mesmo por nossos pecados. Gálatas 1:4. Ao dar-se a si mesmo, ele dá a sua vida. Ao derramar o seu sangue, ele derrama a sua vida. Mas ao entregar a sua vida, ele a entrega para você. A sua vida é justiça, a perfeita justiça de Deus, de modo que quando você a recebe, você é feito justiça de Deus nele. É a vida de Cristo, a qual você recebe ao ser batizado em sua morte, que o reconcilia com Deus. É assim que você é revestido do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, segundo a imagem daquele que o criou. Efésios 4:24, Colossenses 3:10. Agora leia Romanos 3:23-25 e será mais fácil entender. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Você pecou. Toda a sua vida tem sido de pecado. Até seus pensamentos têm sido maus, porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos. Marcos 7:21. E ter uma mente carnal significa morte. Portanto, a sua vida de pecado é uma morte viva. Se você não for libertado, morrerá uma morte eterna. Você não tem capacidade de obter a justiça da santa lei de Deus.
Então Deus, em sua misericórdia, põe a sua própria justiça sobre você quando você crê. Como um dom gratuito das riquezas da sua graça, Ele te torna justo. Ele faz isso através de suas palavras. Ele declara, fala, sua justiça sobre você por meio da sua fé no sangue de Cristo. Nele encontra-se a justiça de Deus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Quando a justiça de Deus é declarada sobre você, o seu pecado é removido. Deus remove sua vida pecaminosa, substituindo-a por sua própria vida justa. Esse é o poder do perdão do pecado. É o poder de uma vida infindável. Quando você recebe a vida de Deus pela fé, a sua vida cristã começa. Como você continua? Da mesma maneira que você começou. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Colossenses 2:6. Pois o justo viverá pela fé. Romanos 1:17. O segredo de viver a vida cristã é simplesmente manter-se na vida de Cristo, que você recebeu dele quando perdoou os seus pecados. Deus perdoa e remove o seu pecado. Ele te justificou, tornando-o piedoso. Ele reconcilia seu eu rebelde com Ele próprio, removendo sua rebelião e tornando-o leal e obediente. É difícil para você entender como é possível ter a vida de Deus como um fato real? Parece irreal porque você o tem pela fé? Foi pela fé que o pobre homem paralítico recebeu nova vida e força. Sua força era menos real? Não foi um fato real ele ter recebido força? Você não consegue entender isso? Claro que não, pois é uma manifestação do amor de Deus que excede todo o entendimento. Efésios 3:19. Mas você pode acreditar e perceber o fato, e então terá a eternidade para estudar a maravilha disso. Leia e releia a história da cura do paralítico e medite nela até que seja uma realidade viva para você. Então lembre-se de que estes milagres, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20:31. Amém.